Bom, então, retornando aqui, né? Eu sou Mara, sou farmacêutica, e trabalho com a parte de Ayurveda, né? Desde 1986, quando iniciou o curso aqui no Brasil. Então, eu sou especializada também em homeopatia, em Ayurveda, em medicina antroposófica, saúde pública, na parte de cosmetologia, manipulação. E sou coautora do livro Essência de Saúde, Plantas Medicinais e Alimentação, que depois no final eu vou apresentar para vocês. Então, eu trabalhei como diretora técnica do CREMIC durante muitos anos e também na Naturofarma, farmácia de manipulação. Então, vou só falar um pouquinho eh, lá do CREBIC, né, dessa exposição de plantas lá, sei é o canteiro lá, onde tem um mostruário de plantas, estamos vendo aqui o açafrão, a cariçobra, tem a cavalinha, são plantas que são utilizadas para o treinamento de pessoas, inclusive da Faculdade de Medicina para os médicos, e várias outras profissões também, farmacêuticos, nutricionistas. Sempre que as pessoas fazem o curso nessa área, alguns vão lá para fazer o estágio prático, né? Tá mostrando lá o começo, lá que é os canteiros também lá no Hospital de Medicina Alternativa, hoje chamado de CREMIC, que é Centro de Práticas Integrativas e Complementares. Aqui mostrando algumas práticas, né? Auriculoterapia, reiki, yoga, fitoterapia, florais de Bach e o Ayurveda também, que hoje é considerado pelo Ministério da Saúde como uma das práticas integrativas. Que durante muitos anos a gente praticou a medicina ayurvédica lá no hospital, começou lá, né, em 1987, com a unidade do sistema prático, sistema de saúde, né? Sistema público de saúde. Mas só recentemente é que houve a incorporação, e hoje são 29 práticas, e a Ayurveda é uma delas, né? Então, a gente sabe que o Ayurveda é uma ciência muito antiga e trata o ser humano como um todo, né? Buscando essa saúde plena e harmonia da vida. Muitas vezes a gente precisa entender o processo saúde e doença, equilibrar todos os doshas, né? Quem já conhece um pouquinho do Ayurveda sabe o que que é o dosha, o que que você equilibrar de acordo com o seu momento, né? Porque nós nascemos com um sistema, né, de doshas, mas com o passar do tempo, muitas vezes você desequilibra e às vezes é necessário o equilíbrio desses doshas, né? Então, essa prática é feita por meio de exercícios, do poder da natureza. Então, é muito importante nós sabermos a importância do Ayurveda para nosso equilíbrio e para nosso benefício, né? Essas terapias, elas são preventivas e curativas, né? Muitas vezes a gente usa não só como prevenção, mas às vezes como método curativo, né? Eliminando toxinas, que nós vamos falar um pouquinho das plantas para o metabolismo, o que é que nós podemos falar para eliminar toxinas, tanto do corpo como da mente, né? Melhorando o nosso funcionamento celular, que a gente sabe que é importante para a nossa longevidade e rejuvenescimento. Então, a gente sabe que o Ayurveda é um sistema de saúde, né, usada primeiramente na Índia, mas hoje ela é consagrada em vários outros países. E Goiás, no Brasil, foi um dos primeiros a introduzir no sistema de saúde, né, o Ayurveda. E é importante a gente saber que com o equilíbrio do nosso Agni, né, do nosso fogo digestivo, é que nós podemos melhorar a nossa saúde como um todo. Claro, com a desintoxicação, com o equilíbrio dos doshas, mas também usando vários métodos, né? E a fitoterapia é um deles, né? A gente sabe que não usamos só fitoterapia, usamos outros, usamos panchakarma, usamos sistemas como massagens, abhyanga, shirodhara, vários outros métodos que ajudam muito no nosso sistema para o equilíbrio, né, dos sistemas do corpo.
Então, a gente vai falar de algumas plantas que são boas para o nosso metabolismo. O alho, por exemplo, é uma planta muito importante, né? Ela é usado muito na alimentação, mas ela age muito no nosso metabolismo. Ela reduz os nossos triglicéridos, colesterol, principalmente colesterol ruim, né? Aumenta o colesterol bom, ajuda muito a prevenir tromboses. Ela ajuda no tempo de coagulação, combate vírus e bactérias. A gente sabe que o alho é um poderoso imunoestimulante, né? Antibacteriano e antimicótico, mas ele age muito no nosso metabolismo, né? Regulando eh, esses sistemas e principalmente equilibrando as gorduras do corpo, né? É usado também em vias aéreas, como a gente já é consagrado, né? Como expectorante, usado em bronquite, usado em tosses, gripes, resfriados. Então, todas as infecções do aparelho respiratório. Mas também melhorando a nossa digestão. Muitas pessoas têm a digestão fraca, né? Às vezes perde o apetite, e isso vai. E o alho é uma planta que vai ajudar melhorando esse sistema, né, da digestão. Vai combater as bactérias, que a gente sabe que muitas vezes o nosso intestino, que hoje é estudado, né, que é o nosso segundo cérebro. Então, a gente precisa equilibrar o nosso metabolismo através do nosso intestino. Não só do intestino, mas do sistema digestivo como um todo, né? Então, o alho é uma das plantas poderosas para nos ajudar aí no nosso sistema digestivo, nosso sistema eh, de metabolismo, melhorando aí as gorduras do corpo, em várias outras áreas também ele é utilizado. Então, a gente pode usar ele em cápsula, em tinturas, em óleos. Hoje é muito utilizado o óleo encapsulado, né? Mas também pode ser utilizado o pó ou em forma de cápsulas oleosas. Então, quem faz a formação no Ayurveda e na fitoterapia aprende muito mais sobre essas plantas, né? Uma outra planta importante, muito consagrada, e no Brasil a gente utiliza muito como condimento, é o gengibre, né? Também excelente no metabolismo. Melhora também vários sistemas do corpo. Ele tem uma ação que a gente fala de tridosha, né? De equilibrar vários sistemas. Então, em sânscrito é chamado de ardra, que é a parte utilizada são os rizomas. É uma planta originária da Índia, muito encontrada no Brasil também, cultivada em vários, principalmente nos países de clima quente, né? Ela tem um sabor picante e doce. No Ayurveda, ela é considerada uma planta de potência quente, e ela pacifica principalmente o Vata e o Kapha. Só que ela não agrava o Pitta. Claro que tudo depende da dose, né? A gente não pode exagerar na dose de nenhuma planta. Isso também depende de cada organismo, né? Tem plantas que para mim pode ser ruim e pode agravar o meu dosha pitta, mas para outras pessoas não. Mas ela é considerada então tridosha. Além dela ajudar nessa parte do metabolismo, ela é uma planta boa para anorexia, profilaxia de enjoo, às vezes aquelas pessoas que têm enjoo ao viajar, né? Pode ser usada em cólicas menstruais, em flatulência, reumatismo e dores, inflamação da garganta e rouquidão, asma, bronquite, tosse. Ela também, no caso de enjoos, na gravidez, se recomenda mais após o terceiro mês. Mas a gente sabe que a maioria dos casos, a pessoa tem esses sintomas mais no início, né? Então, desde que seja em doses pequenas, e principalmente um xarope que a gente chama de mala de fala rasayana, não é, que é feito de acordo com a técnica Ayurveda, a gente pode usar em pequenas doses, que pode contribuir para esses enjoos, que é um grande problema da mulher grávida, né? Ela também tem uma ação antisséptica, afrodisíaca, né? Pode ser usado também como, no caso de dores nos dentes, né? Externamente fazer fricções em dores reumáticas. Então, é um poderoso antisséptico. Então, pode ser utilizado o gengibre em pó, em tinturas, em xaropes, em óleos, né? Só que, sim, em massagens locais, tem que ter um pouco de cuidado, apesar dela ter uma ação boa, né? Mas em caso de dor, ela tem que ser feito numa dose menor, ou então, dependendo do caso, fazer um teste para ver se a pessoa não tem uma alergia
ao gengibre de forma tópica, né? Então, pode ser usado em pó, em tinturas, em xaropes, em infusão. E aí tá as doses, né? Que a gente não vai prolongar muito por causa do nosso tempo, né? A gente vai falar de uma forma um pouco mais rápida, né? Então, pode ser, tem algumas contraindicações no caso do gengibre, no caso de quem tem cálculo biliar, né? Então, ela tem uma orientação de uso dessa planta para não ter nenhum tipo de problema no caso de cálculos biliares. E no caso, aí está falando no caso do enjoo, né? Evitar, então, doses exageradas para ter mais segurança no uso, né? Pode ser usado como condimento em baixas doses. Então, em contato com a pele, pode provocar bolhas semelhantes à queimadura. Então, por isso que eu falei do cuidado do uso dele tópico, né? Mas é uma planta maravilhosa para equilibrar o nosso sistema digestivo e o nosso acne, né? Então, diminuindo gorduras também. Então, ele é uma planta que age em vários sistemas, além do sistema digestivo, do sistema respiratório, em dores. Então, é uma planta que a gente tem amplas ações, sistema respiratório, né? Então, vale a pena a gente estudar um pouco mais e utilizar o gengibre para o nosso metabolismo. Então, quer dizer, uma planta que ajuda a gente a perder peso, basta saber usar, né? A terceira planta que a gente vai falar é do gugulu, que é uma planta do Ayurveda, mais no Ayurveda, né? Não, não é muito comum aqui no Brasil, que é chamado de comífero mucuna, mucu, em santo, que é chamado de gugulu. Então, a parte usada é a resina e a que a gente chama de goma. Ela tem uma potência quente também, né? Os sabores picante, adstringente e amargo. E ela é uma planta que estabiliza o desequilíbrio de vata e de kapha, mas também não agrava a pita. Então, é usada principalmente para reduzir o colesterol e triglicérides, né? Na obesidade, também nas disfunções da tireoide. Então, tem propriedades comprovadas, como um possível agente anticolesterol. É muito interessante essa planta. Geralmente a dose é de 250, tomar 3 cápsulas por dia. Então, uma planta que não é tão conhecida, mas que tem um efeito muito bom no nosso metabolismo, principalmente para ajudar nessas gorduras, né, que estão em excesso. Ela também pode ser ótima, é, mas deve ter cautela em algumas doenças hepáticas, no caso de colite, né? Devido também seu papel na viscosidade do sangue, não deve ser usado em paciente que tomam anticoagulante, né? Ou medicamentos para afinar o sangue. Então, tomar esses cuidados com essas interações, né? Ela tem alguns constituintes, como óleos essenciais, gomas, resinas. Então, é uma planta também que a gente deve estudar mais, aprofundar um pouco mais, e já temos aí disponível em algumas farmácias e mesmo na internet, né? O gugulu. Outra planta que a gente trouxe é a carqueja. Essa é uma planta comum no Brasil, né? Acho que todo mundo conhece, fácil de ser cultivada. É uma planta de sabor amargo, chamado de amarga também, carqueja amarga, tirica de babada, tem vários nomes aí populares, né? É o Baccharis strimula, da família Compósita. Então, exalta toda a planta. Ela reduz o pita e o kapha, né? E pode aumentar o vata, dependendo do caso, né? Tem sabor amargo, como a gente já falou, o chá de carqueja, inclusive, é muito amargo, né? Mas muito boa no nosso metabolismo. Potência fria e o vipaca picante. Tem essas propriedades terapêuticas, principalmente na digestão. Ela é usada também no tratamento de gota, de cálculos biliares, desintoxicação hepática, purifica o sangue, eliminando toxinas e impurezas. Então, ela é uma planta boa no caso de obesidade, diabetes e como digestivo. Então, é uma planta que melhora o nosso acne, né? Nossa digestão e o nosso metabolismo. E pode ser usado também topicamente em úlceras, inflamação da garganta, como gargarejo, né? Algumas plantas que a gente nem, às vezes, nem sabia desses usos tópicos, né? Ela é uma planta muito amarga e muito usada para baixar gorduras, né? Também. E diminuir
nossa glicemia, uma planta boa também para ser usada no caso quem tem resistência insulínica, diabetes, que tem problemas com o metabolismo. Pode ser usada em pó, em infusão, né? Então você pode usar ela em pó de 1 a 2 gramas, 3 vezes ao dia. Pode ser usada da forma de chá, né? Umas 3 vezes ao dia. Pode ser usado também por crianças e pessoas idosas, dependendo, claro, da dose e das condições da pessoa. E pode fazer gargarejo, né? Para uso tópico. Uma planta muito boa, né? Aí uma outra que a gente trouxe foi o Crocus sativa, que é uma planta aqui muito conhecida, mas na Índia, né? No Brasil a gente sabe que ela é semelhante ao açafrão, só que é o açafrão verdadeiro, né? Crocus sativa, semelhante às ações, tem ações importantes no nosso metabolismo também, no nosso sistema nervoso. É uma planta que se utiliza os estigmas, né? Que é as partes, a flor. É uma planta que no Brasil é um pouco cara, né? Como a Sheila falou agora há pouco, tem algumas plantas que são caras, como o cardamomo, né? Essa é uma outra planta que, como a dose é pequena e também como ela vem em quantidades pequenininhas, ela é uma planta cara também. Ela é considerada um puro sátiva, né? Então, ela melhora muito a nossa autoestima. Então, ela é uma planta hoje que está sendo estudada, inclusive, para depressão. Ela é purificadora, limpa os nossos canais, né? Etérico, além de eliminar o acúmulo tóxico no nosso corpo físico. Então, é uma planta muito boa, né? Na Índia, ela é usada tradicionalmente como sedativo leve, antiestresse, antidepressivo, afrodisíaco, expectorante e agente antiespasmódico. Isso na nossa medicina tradicional. Tem algumas ações importantes aí também no sistema nervoso. Como a gente sabe, nosso corpo é como um todo, né? Então, as plantas do Ayurveda, muitas vezes você fala, ó, ela é boa para isso, para aquilo, mas na realidade ela tem uma ação muito genérica, né? Vários sistemas do corpo, melhorando, equilibrando. Porque para termos saúde é necessário o equilíbrio do corpo, né? Atuar em todos os sistemas, principalmente purificando e eliminando toxinas, que é o nosso AMA, né? Que a gente fala. Então, ela tem estudos recentes, né, que ela tem ação neuroprotetora, anticonvulsivante, antidepressiva, ansiolítica, hipolipemiante. Então, ela tem ação para baixar gorduras também, antiaterotogênica, antihipertensiva e antitumoral. Quer dizer, uma planta muito boa, né? Vale a pena a gente estudar um pouco mais e utilizar. Ela pode ser usada, então, em depressão leve e moderado, TDAH, ó, uma planta que, hoje em dia, a gente sabe o tanto de casos que tem aí de TDAH, né? Aumenta, a saciedade, então, uma planta que pode ser utilizada da obesidade, nas hiperlipidemias, né, e na hiperglicidemia. Então, tanto abaixando o colesterol como a glicemia. Então, ótima planta. Tratar ela também pode ter alguma ação também no tratamento de prevenção de tumores, então, como coadjuvante, como uma planta que vai auxiliar, né? Ela tem também uma ação de prevenções contra problemas de visão, como degeneração macular, relacionada com a idade, maculopatia diabética, tem alguns efeitos, né, nesse sistema também. Junto com medicamentos convencionais, ela pode tratar pacientes com risco, né, de doenças cardiovasculares. Porque quase todos os nossos sistemas, quando você tem problemas digestivos, colesterol alto, glicemia alta, problema de resistência à insulina, é, obesidade, você tem um risco maior de doença cardiovascular, né? Porque estão todos os sistemas ligados, né? Então, você pode usar ela em pó ou extrato, né? Em pó de 200 a 500 miligramas ao dia. Pode ser usado tanto em adulto como criança. Criança é uma dose bem pequena, né? De 20 a 60 miligramas. Então, é uma planta muito boa. Tem algumas contraindicações que ela pode ser abortiva, também produzir hemorragia intensa. Então, tem que tomar cuidado na dose, né? Ele pode também ter efeitos estimulantes no útero, por isso não se recomenda durante a gravidez.
A maioria das plantas a gente não recomenda durante a gravidez devido à falta de estudos, né, clínicos. Então, alguns chás você pode usar, mas assim, em doses pequenas, mas na alimentação, né, como uma dose menor. Bom, agora nós trouxemos a hortelã também, que é uma planta muito conhecida, né, que é essa hortelã chamada de menta X vilosa, da família das mentas, né, que nós temos várias espécies de mentas. A parte usada é toda a planta. Ela no Ayurveda é uma planta de potência fria, o rasa picante, que é o sabor, né? E o pós-digestivo picante. Então, é uma planta que pacifica pita e kapha, né? E em excesso ela pode aumentar o vata. Ela é um estimulante expansivo do sistema nervoso, um tônico do Agni, anti-ama, digestiva, carminativa, nervina, analgésica. Então, é uma planta muito bacana, né? Muito boa também, rica no elemento éter. Então, ela tem uma ação anti-ama e tônico do Agni. Então, por isso, agindo muito bem no nosso sistema metabólico. Ela também estimula do tubo digestivo, né, na ação de estimular a secreção estomacal, a contratibilidade intestinal, facilita a eliminação de gases. Então, a planta é excelente para o metabolismo e para a digestão. Ela também abaixa o colesterol, planta boa também para ser utilizada para esses sistemas do corpo que tem excesso de colesterol, de triglicérides. O óleo essencial dela, ela é carminativo, né? Então melhora essa parte de gases, age nas terminações nervosas da parede gástrica. O ácido rosmarino, que é um dos componentes da hortelã, é um antioxidante e tem uma ação também muito importante para normalizar os alimentos ingeridos. Então, um chazinho de hortelã, né, após o almoço, após uma alimentação, é bom para equilibrar esse sistema digestivo. Ela estimula também o fluxo biliar e a produção de bile. Então, é uma planta muito boa, apresenta atividade antisséptica, expectorante. Externamente, o mentol, né, presente nos óleos essenciais, tem ação sensorial, diminuindo essa estímulo nervoso, né? Diminui também a sensação de dor e desenvolve uma ação anestésica. Então, olha o tamanho das propriedades da nossa hortelã, né? Ah, uma coisa importante, tem pessoas que reclamam de tremores, palpitações, ela é uma planta muito boa. E para fadiga, né? Para fadiga geral. Hoje, depois da Covid, a gente vê tantas pessoas que estão com esse sintoma de fadiga. Então, é uma planta excelente para isso, né? Ela também age em bronquite, sinusite, favorece a expectoração. É uma planta que a gente usa muito no sistema digestivo, no sistema respiratório, problemas hepáticos, digestivos, cólicas intestinais, cólicas digestivas, tudo ela é uma planta boa. Vômitos, então, excelente também, vale a pena a gente estudar. Pode ser usado óleo, pode ser usado em pó, pode ser usado em infusão. A gente sabe que o chazinho de hortelã, ele é feito com processo de infusão e não de decocção, né? Você não deve ferver essa planta porque ela vai eliminar seus óleos essenciais. Pode ser usado em xaropes, em tinturas e também em cataplasma, reparadores. Não deve ser, em termos dos efeitos colaterais, não pode ser usada em grande quantidade, principalmente por criança. Não deve ser consumida, né? Também nem por longos períodos, porque tem alguns óleos que podem ter uma ação nos nossos sistemas, principalmente na questão do bulbo raquidiano. Pode causar insônia se tomada antes de deitar. Então, não é planta para se tomar à noite, né? Sim, durante o dia, após o almoço, após o jantar, em doses pequenas, né? Não sei como é que está nosso tempo aí, Sheila. Nós temos mais o ninho indiano, que eu vou falar rapidamente também, que é uma planta muito boa, é uma árvore, né? E a gente trouxe ela para o Brasil, já é cultivada no Brasil em larga escala, né? Nossa amargosa, ou nim, muito conhecida no Ayurveda e muito utilizada, principalmente para os sistemas
digestivo, sistema imunológico. Ela tem o sabor amargo, picante, a potência fria, né? E o pós-digestivo picante. Então, ela pacifica o pita e o kapha e aumenta a vata. Ela é usada em disfunções digestivas, infecções intestinais, parasitoses. Por isso que ela é muito usada na veterinária, né? Na agricultura, porque ela tem uma ação inseticida, parasiticida, né? Hoje no Brasil ela tem muitos produtos aí no comércio para vários sistemas, né? Inclusive para infecções da boca, usada tanto enxagante bucal como em pasta dental. Ela é usada Mas também em dermatites, em escabiose, em micose. Então, é uma planta muito boa para vários sistemas, né? você perguntou a hora, o meu celular ainda não tinha mudado. Aí agora que ele mudou, na verdade, você foi os 5 minutinhos a mais. Então, quando você terminar essa planta, a gente precisa ir para a próxima atividade, que vai ser uma aula de yoga com a de Lourdes. Desculpa. Então, eu já vou concluir o NIM, né? Que ela auxilia também na questão do diabetes, no colesterol, na obesidade. Então, por isso é uma planta que a gente não pode excluir aí do nosso sistema metabólico, né? Então, eu já falei isso, a questão usar em chá, usar também, hoje tem o extrato, né? A decocção da planta também. Só que tem que tomar um pouco de cuidado na gravidez, não usar muito quem tem algum problema nos rins, que pode dar uma sobrecarga, né? E também que tem pressão arterial baixa. Agora, eu só vou falar a pata de vaca, que é uma planta excelente, né, para o metabolismo. A Bauhinia forficata, usada as flores e casca. Ela tem uma potência fria e o rasa adstringente e o vipaca picante. Ela diminui pita e o kapha. Então, ela é uma planta excelente para baixar a glicemia, pessoas que querem perder peso, é anti-inflamatória, cicatrizante, redutora do colesterol, do triglicérido, então é todo o sistema endócrino, né? O sistema do metabolismo, da digestão, imunológico, circulatório, né? Então, ótima planta para a gente estar usando no nosso metabolismo, que é a pata de vaca. Também, isso eu já falei, né? As formas, pode ser usado também em óleos medicados, em cataplasma, em banhos. Planta excelente. Então, acho que era a última, que é a pata de vaca, e aí eu trouxe algumas plantas que pode ser usado, todas essas aí, eu não falei de todas, mas o alho, o alcachofra, o chá verde, é excelente também para o metabolismo, o crocus sativo que eu falei, hortelã, pata de vaca, carquejo, a espinheira santa também é outra planta boa, o sênia verdadeira, o gengibre que a gente falou, né? O ninho indiano e o gugulu. Então, são plantas excelentes para o nosso sistema metabólico, né? Eu só vou falar um pouquinho do meu livro, Essência da Saúde, Plantas Medicinais e Alimentação, e tá a foto dele. Ele foi publicado em 2019 e depois, aliás, em 2014, depois foi a terceira edição em 2019. Então, quem quiser ter interesse, a gente tem o e-book aí no Amazon e tem alguns exemplares ainda físico. Quem tiver interesse de adquirir o livro, pode entrar em contato aí com a Sheila que ela passa para a gente. Ou direto comigo, a Sheila depois pode colocar aí o nosso WhatsApp. Então, gente, muito obrigada a todos, felicidades. Eu deixo essa imagem aí maravilhosa, né? Principalmente quem está em contato com o mar, né, Sheila? Namastê, muito obrigada. Namastê, muito Beijo a obrigada. todos. Obrigada, Mara. Eu vou deixar o contato da doutora Mara aqui.